Fala aí galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje foi enviado pela nossa amiga Laís Tamares. Obrigado, Laís. E ela diz o seguinte: por que os cristãos não podem colocar piercing e fazer tatuagem? Esse é mais um Falando de Bíblia. O argumento que muitas pessoas usam quando se fala em tatuagem já é Levítico 19:28. É o texto mais citado por aqueles que são contra, né? Que diz o seguinte: que pelos mortos não ferirei a vossa carne, nem farei marca nenhuma sobre vós. Deuteronômio 14:1 também vai dizer a mesma coisa, vai repetir essa lei. Só com relação a esse texto de Levítico 19:28, nós temos algumas considerações. Primeiro, que nós não somos nem da nação de Israel e nem vivemos no Antigo Testamento, né, para termos que cumprir a lei de purificação, essas leis, enfim. Tanto é que se você voltar no versículo 27, vai dizer lá: não cortareis o cabelo redondo, nem danificarei a extremidade da barba. Com certeza quando você vai no barbeiro ele pergunta: é quadrado ou redondo? E aí você com certeza nem lembra de Levítico e sua resposta não está nisso. Então, e se fosse assim também, ninguém poderia fazer barba hoje em dia, tá cheio de barbudo dentro da igreja. E se você avançar um pouquinho mais, no versículo 30 vai estar dizendo lá: guardareis os meus sábados, porque eu sou o Senhor. Então todos nós deveríamos ser adventistas, não falando mal do adventismo, mas então todas as igrejas evangélicas do mundo deveriam guardar o sábado, né? Então, quer dizer, a gente pega um versículo ali isolado e ignora quem está antes, quem está depois, e essa não é a interpretação correta. Uma outra coisa que a gente tem que atentar para esse versículo também é a intenção que o versículo quer passar. Qual é a mensagem? Então eram pessoas naquela época que estavam marcando seus corpos, né, se machucando ou desenhando na sua pele por causa de mortos. Então esse é o enfoque do versículo. As pessoas estavam fazendo lembranças de mortos, enfim, querendo dar honra a pessoas mortas no seu próprio corpo. Então esse era um erro que estava tendo e era o objetivo daquela lei. Outro argumento bastante famoso, né, de quem é contra, é aquele famoso que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 6:19 vai dizer isso. Só que Paulo, na verdade, ele estava focando ali, ele estava indo contra a prostituição, né, contra a imoralidade. E quando alguém se prostitui, está cometendo uma imoralidade, e imoralidade essa manchando o evangelho. E aí sim ele se fez dessa frase, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas se a gente começar a usar esse argumento solto, né, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e por isso nós não devemos machucá-lo ou mudá-lo, então a gente tem que ampliar a visão. Temos que fazer o seguinte: tá, então não vou colocar tatu nem piercing, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, né? Então eu também não posso, sei lá, ir pra academia malhar, porque eu vou estar modificando o meu corpo, vou estar quebrando as fibras, né, e vão estar crescendo outras. Então uma mulher não pode colocar silicone, porque vai estar modificando o seu corpo, vai estar passando por uma cirurgia, né? E aí vamos falar: não, então isso é pecado, isso é pecado. A gente vai até a mais, cara. A gente vai falar: não, então você não pode beber Coca-Cola, porque Coca-Cola, qualquer nutricionista aí vai falar extremamente mal de refrigerantes em geral, né? Então você também não pode, por quê? Comer a gordurinha da carne lá do churrasco, que muitos querem, né? Bota aí com a gordurinha. E aquilo ali faz um mal enorme pra gente. Tá danificando o seu corpo, né? Que você diz ser templo do Espírito Santo. Mas aí as pessoas vão dizer: ah, mas você tá generalizando, não era isso. Mas na verdade o que Paulo estava falando era isso, é com relação à imoralidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele estava atacando imoralidades que estavam sendo feitas com o corpo dos cristãos, tá? Se prostituindo. Então esse é o foco de 1 Coríntios 6:19. E tem gente também que é contra a tatuagem porque diz que antigamente tatuagem era usada para marcar criminosos, marcar pessoas adúlteras, gangues, enfim. Como se hoje em dia você olhasse para alguém e isso te remetesse àquele passado, né? Que nem aqui no Brasil era praticado isso. Argumento totalmente falho. E aí nessa hora então você me pergunta: poxa, então eu realmente posso fazer tatuagem, colocar piercing? E aí eu te digo o seguinte, meu amigo: nós temos um reflexo errado, né? De preferir perguntar por que eu posso, por que eu não posso, quando na verdade nós deveríamos perguntar: convém? Não convém? É isso que a gente aprende quando a gente lê lá Paulo escrevendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ele faz questão de repetir isso no versículo, e ele faz questão de repetir esse versículo. Tanto é que você lê lá em 1 Coríntios 6:12,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí quando você pula lá para 1 Coríntios 10, 23, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E aí é a grande chave da nossa questão. Em uma ele vai dizer que, nas duas ele vai dizer que não convém, né? E na segunda frase ele vai dizer que não me deixarei dominar por nenhuma delas e também que nem todas me edificam. Então essa é a grande questão dos cristãos. Um grande erro que nós cometemos é de perguntar: pode? Não pode? Quando na verdade nós temos que perguntar se convém para a nossa vida cristã. Eu recomendo a você que, sei lá, talvez está pensando ou está só querendo tirar uma dúvida, mas quem um dia estiver pensando em colocar uma tatuagem, fazer um piercing, fazer alguma coisa que modifique o seu corpo, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? A primeira é essa que Paulo botou em foco ali: se convém, né? Se você está sendo dominado por aquele desejo, e aí já estaria errado, né? Mas tem umas perguntas também que nós temos que fazer do tipo: qual é a motivação de você querer fazer isso? Qual é a motivação? É vaidade, ego, é querer aparecer, querer mostrar algo para o mundo? Porque a gente sabe que vaidade é uma coisa que passa. Salomão escrevia que o mundo é pura vaidade, e você tá na idade de adolescência, juventude, pô, a gente é a cabeça louca, né? E passa-se o tempo, aquilo que era, poxa, extremamente legal pra gente, já não fica mais a mesma coisa, já não é mais a mesma coisa. Então nós somos cercados de um mundo que é tudo vaidade, né? E a gente não consegue enxergar lá no futuro, lá quando a gente tiver mais idade. Sei lá, será que quando você tiver prestes a arranjar um emprego, não sei se você trabalha, mas digamos que um dia você vai passar por uma entrevista de emprego, algum concurso, e será que aquela imagem do seu corpo vai atrapalhar? Você que tem que responder isso, né? Outra coisa interessante que a gente tem que questionar é o seguinte, né? Você que é menor de idade, mora na casa dos seus pais, eles te dão a permissão disso? Você tem a permissão dos seus pais? Meu amigo, porque nós temos que obedecer nossos pais, né? Senão você está cometendo o pecado de rebeldia, cara. Outra coisa qual é o pensamento da sua liderança, da sua igreja, aonde você está, a congregação lá que você faz parte. Porque quando você aceitou fazer parte da sua igreja, você aceitou as doutrinas que ela pensa, as doutrinas que ela segue. E enquanto você estiver na sua igreja, né, se você fizer algo que vá contra o pensamento daquela comunidade sua, você está cometendo pecado de rebeldia também, meu amigo. Hoje em dia nós temos vários tipos de igrejas radicais, igrejas mais liberais, pode isso aqui, não pode aquilo. Então ninguém está sendo forçado, amarrado para fazer parte de uma igreja. Então, pelo menos isso, você não pode ir contra a doutrina, a liderança da sua igreja. Uma outra questão que a gente tem que levar muito também, quando pensa assim em fazer isso, né, em colocar uma tatuagem, é o seguinte: eu vou estar dando mau testemunho, né? E não digo só com os não cristãos, quem está de fora da igreja, não. Eu digo também com relação a quem está sentando do seu lado lá na igreja, com o seu irmão, com o cristão. Será que você vai estar ferindo, vai estar escandalizando ele? A gente sabe que Paulo diz lá em Coríntios também que tem os fracos da fé, as pessoas que às vezes são levadas por não conhecer muito bem, ficam confusas, pode isso, não pode aquilo, o irmãozinho fez, e acaba virando a confusão dentro da cabeça do irmão que é fraco na fé. Então se você se acha, né, se titula, não, eu já tenho um conhecimento grande, se preocupe com o irmãozinho que é fraco na fé. Se preocupe com o testemunho que você vai estar dando para os não crentes e para o seu irmãozinho lá na igreja. E aí, por último, um questionamento interessante também que nós temos que fazer, não podemos deixar de fora, é o seguinte: tá, eu resolvi fazer, mas eu tô com a consciência tranquila? Tô com a consciência em paz, sem dúvida? Porque, meu camarada, o que não provém de fé, de certeza, é pecado. É pecado. Se você vai fazer alguma coisa e você tem dúvida, tipo, será? Eu ainda tô com aquela coisinha lá, não sei se é certo. Não faça, não faça. O que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23 deixa bem claro isso. A gente tem que se perguntar, em meu lugar, o que Jesus faria? Né? Porque se o nosso foco é seguir a Jesus, é nos tornar igual a Cristo, né? Nós não temos que imitar o mundo, mas imitar a Cristo e tentar trazer Cristo para os dias de hoje e perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria? Cristo morreu para que você seja livre, só que não use essa sua liberdade para pecar.
ou para fazer com que os outros venham a pecar. Amém sim ou amém não? E quanto a você que não pensa, né, em fazer uma tatuagem, piercing, enfim, você que já descartou isso da sua vida, acredita ser errado, julga não ser conveniente, enfim, beleza, respeito a sua opinião. Eu também tenho essa opinião, eu acho que pra mim não convém. Eu não passa pela minha cabeça fazer uma tatuagem, um piercing. Mas uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte: você que tem a sua opinião formada e decidiu não fazer, não julgue quem analisou, quem resolveu fazer. Não julgue, vigie, vaso. Afinal, quem acha estar de pé, cuide para que não caia. Eu quero aqui agradecer a nossa amiga Laís Tamares, né, como eu falei lá no início, que ela mandou a sugestão desse tema. E quero incentivar você, quero pedir, né, mandem outros temas, sugestões de temas, dúvidas, perguntas, histórias na Bíblia, enfim. O que você quer saber mais sobre vida cristã, sobre Bíblia? Manda aí, digita aí embaixo aí, que com certeza eu vou analisar aqui e vai ser recebido com muito carinho por nós. Valeu? Curta a nossa página, compartilha esse vídeo, fica na paz. Um beijo nas irmãzinhas, um abraço pros irmãozinhos e até a próxima. Fui!